Hoje vamos falar da Lei 2815 de 2013, que dispõe sobre as explorações direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias, né? Sobre as atividades desempenhadas pelos operadores. E também pegando a atualização, né? A alteração também da Lei 5.025 e também a de 10.230 e 3. Vamos para a nossa primeira questão. Lembrando que caiu esse ano, 2024, pela Fundação Getúlio Vargas, tá bom? Cláudio e Roberto são ativadores e prestam serviço por 12 dias num descarregamento de um navio, com a mão de obra intermediária pelo órgão gestor de mão de obra. Cláudio não recebeu pelos dias trabalhados e Roberto, além de também não receber, sofreu um acidente de trabalho nesse serviço, sofrendo danos consideráveis. De acordo com fatos e a norma regente, é correto afirmar que, lembrando que Cláudio não recebeu o pagamento e Roberto, além de não receber, também sofreu um acidente. O item A. Por se tratar de trabalhador avulso, que não se caracteriza como empregado, não há responsabilidade da OGMO, que é o órgão de gestor de mão de obra. Por ele se tratar de trabalhador avulso, também esse órgão se responsabiliza, tá bom? Então torne o item errado. Haverá responsabilidade principal do operador portuário e subsidiariamente do órgão gestor de mão de obra. Não é responsabilidade principal do operador. Então torna o item errado. O OGMO, que é o órgão gestão de mão de obra, e o operador portuário responderão solidariamente pela remuneração devida a Cláudio Roberto e pela indenização decorrente do acidente de trabalho. Achamos o nosso gabarito. É isso? Mas onde é que eu encontro onde é que fala sobre o OGMO? Fala lá no artigo 33, fala lá no artigo 33 o seguinte. Lá no artigo 33, no inciso 6, né, do parágrafo 2º, o órgão responde solidariamente com os operadores portuários pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso e pela indenização decorrente de acidente de trabalho. Tá bom? Seguindo, D. Pela remuneração devida ao órgão e o operador portuário responderão solidariamente, mas pela indenização oriunda do acidente de trabalho, a responsabilidade é exclusiva do operador, não é exclusiva do operador. Bom, o operador portuário não terá qualquer espécie de responsabilidade, terá sim sua responsabilidade, tá bom? Vamos seguindo. Segunda questão. Com relação à lei de portos, julgo o item a seguir. A autoridade portuária deve elaborar e submeter à aprovação da ANTAQ o plano de desenvolvimento e saneamento do porto. Será que é? Claro que não, pessoal. Claro que não. A autoridade portuária elaborar e submeterá à aprovação da Secretaria de Portos da Presidência da República, tá certo? O respectivo plano de desenvolvimento e saneamento do porto. Está onde? Está lá no artigo 17. Bom, vamos seguindo. Com relação à lei de portos, julgo o item a seguir. A administração portuária é da competência exclusiva da União, por intermédio da Secretaria dos Portos da Presidência da República. É exclusivo da União? Não, não é exclusivo da União. Lá no artigo 17 fala o seguinte: a administração do porto, a administração do porto é exercida diretamente pela União,
pela delegatária e pela entidade concessionária do porto organizado, tá bom? Não é exclusivo da União. Vamos seguindo. Quarta questão. De acordo com a Lei dos Portos, a Lei 3.815, o conceito de instalação portuária refere à instalação de quê? Vamos lá. Refere-se localizada dentro ou fora da área do porto, organizado e utilizada em movimentação de passageiro e movimentação ou armazenagem de mercadoria. Pronto, o conceito de instalação portuária é justamente o que acabamos de falar. Onde é que eu encontro esse conceito de instalação portuária, professor? Você vai encontrar lá no artigo 2º. Você vai encontrar lá no artigo 2º. Lá no inciso 3º. Lá no inciso 3º. Tá bom? Vamos seguindo. Próxima questão. Próxima questão. Com base na lei dos portos, que dispõe sobre a exploração direta e indireta da União, né, de portos e instalações portuárias, e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Dentro dos limites da área do porto organizado, compete à autoridade marítima estabelecer e divulgar o calado máximo de operação dos navios em função dos levantamentos batimétricos efetuando sobre suas responsabilidades. B. A operação portuária em instalação localizada fora da área do porto organizada será disciplinada pelo titular do respectiva autorização, observadas as normas estabelecidas pela autoridade marítima, aduaneira, sanitária e de saúde e de polícia marítima. Onde é que eu encontro, professor? Lá você vai encontrar lá no artigo 30, você vai encontrar lá no artigo 30, né, que a exploração portuária, a operação portuária, a instalação localizada fora da área do porto, será disciplinada pelo titular da respectiva autorização, observadas as normas estabelecidas pelas autoridades marítima, aduaneira, sanitária e de saúde de polícia marítima, tá bom? Seguindo, sexta questão. Sexta questão fala o seguinte: de acordo com a Lei de Portos, em seu artigo 40, o trabalhador portuário, capatazia, ativa, conferência de carga, conceito de carga, bloco e vigilância de embarcações nos portos organizados será realizado por trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos. Para a finalidade da referida lei, capatazia é a atividade de... O que é capatazia? O que é capatazia? Capatazia é a movimentação de mercadoria nas instalações dentro do porto, compreendendo e recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como carregamento e descarga de embarcações, quando efetuadas por aparelhamento portuário.
Essa partezinha aqui é o que fala da capatazia. Lá no artigo 40, lá no parágrafo primeiro, capatazia é atividade de movimentação de mercadoria nas instalações dentro do porto, compreendendo recebimento de conferência. E aí vai seguindo o que está no item B, que é o nosso gabarito. Sétima questão. De acordo com a Lei de Portos, que dispõe sobre a exploração dos portos e instalações portuárias, sobre a atividade desempenhada pelos operadores portuários, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. O item A. A exploração indireta dos portos organizados e das instalações portuárias nele localizado ocorrerá mediante autorização? Não é mediante autorização, não é mediante autorização. Você vai lá no artigo 2º e dê uma lidazinha no artigo 2º, tá bom? Vamos seguir. B. Operador portuário é a pessoa física pré-qualificada para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou movimentação de armazenagem de mercadoria destinada proveniente de transporte aquário dentro da área do porto organizado. C. A concessão de bens públicos destinada à exploração de portos organizados será realizada mediante celebração de contrato dispensado pela prévia licitação. D. A exploração indireta das instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado ocorrerá mediante concessão e arrendamento de bem público. E porto organizado é o bem público constituído de aparelhamento para atender às necessidades de navegação, de movimentação de passageiro ou de movimentação de armazenagem de mercadoria e cujo tráfego de operações portuárias esteja sob jurisdição da autoridade portuária. Esse é o nosso gabarito. Onde eu encontro também esse gabarito, professor? Lá no artigo 2º. Dê uma olhadinha, dê uma lida, que você vai ver todos esses itens lá, tá bom? Próxima questão. Próxima questão fala o seguinte. De acordo com a lei dos portos, compete, olha aí, a competência caindo, compete à administração do porto organizado, denominada autoridade portuária, exceto, vixe, quando vem essa palavrinha exceto, né? Cai um desânimo, mas vamos lá. Lembrando que você está pedindo o exceto. Competência da administração do porto. A competência da administração do porto é arrecadar os valores das tarifas relativas às suas atividades? Sim. Fiscalizar ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias? Sim. Promover a remoção de embarcação ou casco de embarcações que possam prejudicar o acesso do porto? Sim. Fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades, regularidades, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente? Sim. Cumprir e fazer cumprir a legislação que regula a entrada, permanência, a saída, quaisquer bens de mercadoria do país? Não, isso não é competência da administração do porto, né? Isso lá no artigo 17 fala o seguinte, né, que a administração do porto é exercida diretamente pela União, pelo delegatário e pelas entidades concessionárias do porto organizado. E lá os seus 25 incisos, que estão todos lá, seus 25 incisos, tá bom? Vamos para nossa penúltima questão de hoje. Já peço que você comente o que você está achando de nossas aulas. Comenta, compartilha, deixa o seu like também, que é muito importante em nosso vídeo. Para os fins da Lei 12.815, considera-se instalação portuária. Olha aí de novo, em diferentes anos,
em diferentes institutos, em diferentes bancas. Olha o que caiu. Considera-se instalação portuária. Considera instalação portuária. Vamos lá. Item A. O que é instalação portuária? É a área delimitada por ato do Poder Executivo que compreende o porto organizado e a infraestrutura de proteção de acesso ao porto organizado. Não, isso aqui, o item A está falando de quê? O item A está falando da área do porto organizado, não está falando da instalação portuária. O item A é o conceito de área de porto organizado, então já não é o nosso gabarito. O B, instalação portuária. Considera-se instalação portuária a instalação explorada mediante autorização, localizada fora do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiro ou mercadoria em embarcações de navegação interior? Também não. O item B está falando de quê? O item B está falando do conceito de instalação portuária pública de pequeno porte, tá bom? Não está falando de instalação portuária diretamente falado. Vamos para o item C. Considera-se instalação portuária instalação localizada dentro ou fora da área do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiro, em movimentação ou armazenagem de mercadoria, destinada ou proveniente de transporte aquaviário. Esse é o nosso gabarito. Esse é o nosso gabarito, tá bom? Essa instalação portuária refere-se à movimentação de passageiro, mas que esteja dentro ou fora da área do porto, tá bom? E os outros itens, vamos lá. Terminal explorado mediante arrendamento, autorização e utilizado em embarque, desembarque e trânsito de passageiro, tripulante de bagagem e de insumos para provimento de abastecimento em embarcação de turismo. Está falando de quê? Está falando de quê? Não está falando de instalação portuária. Está falando de instalação portuária de turismo. Está falando de instalação portuária de turismo. E o item é área localizada fora do porto organizado e utilizada exclusivamente para operação de transporte de mercadoria e embarcações de navegação interior ou de capotagem. Está falando sobre o quê? Está falando de estação de transporte de cargas. Então, nosso gabarito ficou o item C, que maior descreve a nossa questão. 10ª questão e última deste vídeo. Se bateu a meta de likes e visualização, posta a parte 2 deste vídeo. Vamos seguir. A lei dos portos, né? Regula a exploração da União. Paraná. Tal lei prevê, por exemplo, que a exploração indireta do organizado ocorrerá mediante o quê? Vamos lá. A exploração indireta do porto ocorrerá mediante o quê? Será que é mediante permissão de bem público e arrendamento de serviço público? Será que é concessão e cessão de serviço público? Será que é concessão e arrendamento de bens públicos? Será que é arrendamento público e servidão pública? Ou é servidão de serviço público e arrendamento público? Vamos lá. Permissão de bem público e arrendamento de serviço público. Vamos lá. Essa permissão, pessoal, de bem público, do ato administrativo que permite o temporário de um serviço bem público, mas não se aplica à exploração dos portos, tá bom? Não se aplica à exploração dos portos. A B fala que a concessão e cessão de serviços públicos. A cessão de serviço público
é um ato administrativo que transfere a execução de um serviço público para outra pessoa jurídica, né? Mas não é a forma prevista em exploração de portos organizados. Não é. Então, A e B já não é. E a D? A D que fala sobre arrendamentos públicos e servidão pública. A lei dos portos prevê que não, a lei dos portos, né, não prevê o arrendamento público como forma de exploração dos portos, tá bom? A servidão pública é um direito real que permite a utilização de um bem privado para os fins de interesse público, tá bom? Então não é utilizada a exploração dos portos. E a E que fala da servidão de serviço público e arrendamento público. Essa servidão de serviço público se aplica, né, à situação em que um bem privado é utilizado para o fim de interesse público, não se aplicando à exploração dos portos, tá bom? Esse arrendamento público, como já mencionado, não é previsto na lei dos portos. Então ficamos com o gabarito letra C. Ficamos com o gabarito letra C. Por que essa concessão e arrendamento de bens públicos? Por que essa concessão e arrendamento de bens públicos? Vamos lá. Essa concessão, né, a lei prevê concessão de serviço público, ou seja, por outorga, né, iniciativa privada, mediante licitação, né, do direito a explorar o serviço de portuário por determinado período, né, a forma mais comum de exploração dos portos no Brasil, tá bom? E esse arrendamento de bem público quer dizer o quê? Quer dizer que refere-se à concessão de direito de uso de bem público, né? Nesse caso, as instalações portuárias por prazos determinados mediante pagamento contraprestação, né? E tem uma contraprestação envolvida aí. Então, nosso gabarito é o item C. Então, já peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com a galera. E se bater a meta, vem a parte 2 desse vídeo. Valeu, pessoal. Até o próximo.